Olá, meu irmão e minha irmã, sejam bem-vindos ao programa Papo de Fé na Catedral. Estamos terminando o tempo quaresmal e no próximo domingo iniciamos a Semana Santa. E eu estou aqui com dois especialistas para falar sobre isso. O nosso pároco, Monsenhor Claudemir, e o Padre Vinícius. Como estão? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É uma alegria muito grande poder voltar, né, mais uma vez aqui nesse programa, mais essa iniciativa importante da nossa querida comunidade da Catedral de Santo Antônio em Osasco. Que bom, que bom. E domingo agora, domingo de Ramos? Próximo domingo, domingo de Ramos. Muitas pessoas perguntam o que significa o domingo de Ramos. É o início da Semana Santa, né? A gente sabe disso. Mas qual é o simbolismo que tem por trás disso? Que memória, melhor dizendo, nós fazemos sobre isso? Então, o domingo de Ramos já nos prepara para o que nós vamos vivenciar em toda a Semana Santa, né? Nós celebramos ali a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que entra, veja bem, montado não num corcel, como entrava, né, os reis, com toda a pompa, não. Jesus entra montado num burrico, né? Um burrico, ele entra. E o povo estende os seus ramos, né, para aclamar Jesus ali como rei. É o que nós fazemos nessa primeira parte da missa do Domingo de Ramos. Aclamamos o Senhor como o nosso rei. Mas que rei é esse? É um rei que vem nos ensinar o caminho do serviço. Vem nos ensinar o caminho do amor, que nos leva ao respeito, né, ao próximo. É esse rei que nós adoramos. É a primeira parte da liturgia. E vamos também, já nesse domingo que erramos, vivenciar tudo o que vai acontecer com Jesus na paixão, né? Na sua paixão, todo o sofrimento pelo qual ele irá passar. Agora o Padre Vinícius vai aprofundar. Eu queria só fazer uma pergunta então, para o Padre Vinícius. O povo canta, né? Hosana, Hosana. Às vezes o pessoal entende Rosana, faz umas confusões, né? O que significa, Padre? Às vezes a gente até encontra vários memes no Instagram de pessoas dizendo assim: quando eu era criança, pensava que Hosana era uma mulher que morava nas alturas. Mas Hosana é uma aclamação hebraica que significa salva já. O Senhor, ele entra em Jerusalém, como bem disse o Monsenhor, já com honras messiânicas. O profeta Zacarias e o profeta Daniel diziam, né? Vede bem, Jerusalém, olhai, o teu rei vem manso, montado num jumento, num potro, filho de jumenta. Filho de vaca que não podia ser, filho de jumenta. São as honras messiânicas. E o Senhor vem, como já disse o Monsenhor, ele não vem com a força bélica, não vem com a força da guerra. Que é o que esperavam. Que era o que esperavam. Então, aquele povo que vê o Senhor entrar, eles pensam que Jesus é um Messias que vem para instaurar um reinado terreno, com a força da guerra, com a força da luta, porque aquilo que eles esperavam era um Messias que viesse de antemão para libertar do domínio do Império Romano. Mas o Senhor não, e Jesus entra silencioso, né? É um silêncio monumental. O Senhor olha e pensa assim: eu sei quem vocês são e eu sei o que vocês esperam, mas não é isso que eu vim dar. Então, o nome completo dessa celebração é Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Domingo da Paixão do Senhor. Porque em Jerusalém, já nos primeiros séculos, celebrava-se o Domingo da Paixão e 8 dias depois celebrava-se o Domingo da Ressurreição. Não se tinha Semana Santa. A organização litúrgica da Semana Santa é algo bem posterior. Então, por isso que os primeiros cristãos celebravam já no Domingo de Ramos a comemoração tanto da entrada do Senhor em Jerusalém quanto a sua paixão. Por isso que nós temos esse duplo aspecto na missa. No primeiro momento, a comemoração da entrada. Então, os hosanas, a bênção dos ramos, o evangelho da entrada do Senhor segundo os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Só que quando a procissão entra na igreja, já é a missa da paixão. Aí nós temos o profeta Isaías, na primeira leitura de domingo que vem, o canto do servo sofredor.
Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor está ao meu lado. Ele me deu forças. Depois temos o Salmo 21, que é o Salmo do abandono, né? Meu Deus, por que me abandonastes? Para que Jesus cumprisse a Escritura até o fim, ele faz questão de gritar, né? Eloi, Eloi, lama sabachthani na cruz. E temos também a carta da Kênosis, Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, embora sendo de condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo. E por fim, o que marca, né, essa segunda parte da missa é a proclamação da paixão. No domingo de Ramos, sempre a paixão segundo os sinóticos, e na Sexta Santa, sempre a paixão segundo o jugo. Agora é interessante também observar no domingo de Ramos que essa entrada silenciosa de Jesus vai configurar para os fariseus, né, os autores da lei da época, vai configurar como uma ameaça ao poder. Né? Mas ao poder, é o poder político que tinha na cabeça deles, né? O poder político, e não o poder que Jesus vem ensinar, que é totalmente contrário a isso. Porque a intenção de Jesus não era assumir, não é, o poder político, mas era na mensagem da revelação, não é, que ele traz do Pai, fazer com que nós viéssemos, né, ou o povo da época, vivenciar aquele amor profundo que ele traz, que leva à dimensão do serviço que nós também vamos, de uma certa forma, celebrar na Semana Santa. E falando em semana, depois vem a Segunda-feira Santa, né? Qual que é o sentido, qual é o momento para a gente fazer memória também da segunda-feira? A segunda-feira da Semana Santa ela é marcada pela unção do Senhor em Betânia. Nosso Senhor Jesus Cristo começa a se despedir dos seus melhores amigos, e nada melhor do que estar na casa aqui onde ele se sentia bem. Todos nós temos as nossas Betânias, né? Na casa dos nossos amigos, onde nós somos bem tratados, graças a Deus. Pelo nosso ministério sacerdotal, a gente sempre tem a casa de Betânia, onde nós somos acolhidos. E o Senhor vai à casa de Marta, Maria e Lázaro, e Santa Maria, ela quebra um vidro de nardo puríssimo nos pés do Senhor, que custava aproximadamente aí 30 moedas de prata, né, que era o que equivalia praticamente a quase um ano de trabalho. Era um perfume? Não, o nardo era uma essência caríssima e preciosíssima. E quando Judas Iscariotes vê, ele recrimina, né? O Senhor fala, deixai-a, ela está me preparando para a sepultura. E naquela hora, a Escritura já vai dizer que Judas já começava a se incomodar e já naquela hora a traição se tornava cada vez um desejo mais agudo e mais profundo no coração dele. E Judas fala assim, o perfume que ela quebrou poderia ser vendido para doar aos pobres. E a Escritura fala, Judas dizia isso não porque queria ajudar aos pobres, ele era judeu, e o povo da Judéia era muito bom com as finanças. Por isso que o Senhor delegou a ele. Cuidar do caixa. Todo mundo pensou, ele quer cuidar do caixa. Mas não, ele queria passar a mão. Então o que marca a segunda é a unção do Senhor em Betânia e já o começo aí da traição. E aqui à noite nós vamos ter a cerimônia do ofício de trevas, né? E até interessante, né? Porque Betânia já está bem próximo, né, de Jerusalém, né? Da Jerusalém, que aí é a terrestre, né? Aonde iria, de fato, desencadear todo o processo, né? De flagelação, de condenação injusta, de todo julgamento, porque antes de tudo é o julgamento, né? É o julgamento. Por isso que aí Jesus já vai preparando para esse momento. É interessante isso, né? Isso até me arrepia. E a Terça-feira Santa? Que memória nós fazemos nesse dia? Nós temos na Terça-feira Santa a memória de dois fatos. Primeiro é o anúncio da negação de Pedro e o anúncio também da traição de Judas. O Evangelho próprio da Santa Missa na Terça-feira Santa já nos traz Nosso Senhor no contexto da última ceia, onde ele pega um pedaço de pão, molha no seu prato e oferece aquele bocado a Judas. Para a cultura oriental, é um gesto de intimidade. É costume o pai, por exemplo, dar um pedaço do seu prato para o seu filho.
Quem come do mesmo prato é quem tem intimidade. Então, quando Jesus faz isso, molhar o seu pedaço de pão e oferecer um bocado de ajuda, significa eu estou até o fim insistindo em você. Eu ainda acredito na sua mudança, eu acredito na sua conversão. O desenrolar dessa situação começa lá em João 6, quando Jesus multiplica os 5 pães e os 2 peixes e depois a multidão quer levá-lo para proclamá-lo rei, nosso Senhor se retira, mostrando mais uma vez aquilo que falávamos ainda há pouco, que ele não é um Messias que vem para instaurar nada com a força bélica. E naquela hora João fala, Jesus sabia desde o início quem era que haveria de o trair. E Jesus fica 3 anos convivendo com uma pessoa que era mais falsa com a nota de R$3 e ainda assim insistindo e acreditando nele. Ele fala, algum de vós vai me trair. Aí começa aquele zum-zum. Aí Judas, aí Jesus fala, né, aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. E ele dá a Simão, filho de Judas Iscariotes. Aí Jesus pergunta, serei eu, Senhor? Tu o dizes. Também tem São Pedro. Eu darei a minha vida por ti. E o Senhor fala, darás a tua vida por mim, ainda que o galo cante 3 vezes. Antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Cantou mesmo. E cantou. E essa negação, na verdade, também se configura como uma traição. Se configura como uma traição. Agora, qual a diferença de Pedro e de Judas? Isso é importante. Pedro confiou no amor misericordioso de Deus. Ele se arrepende. Enquanto que Judas não. Né? E o que Jesus, na verdade, desejava ao oferecer o pão era, de fato, a conversão de Judas, que não aconteceu, a ponto de que ele também, após tudo consumado, né, após todo o acontecimento, ele não suporta a dor interior a ponto de que tira a própria vida. Bom, daí nós temos depois a quarta-feira, né? Quarta-feira dos Santos Óleos, é uma celebração belíssima, diocesana, que ocorre aqui na nossa catedral. E aí, o que nós estamos celebrando também? No período da manhã, durante o dia, né, na quarta-feira é o dia da consumação da traição de Judas. Por isso que até hoje tem algumas pessoas que fazem o jejum e abstinência também nas quartas. Porque é o dia que o Evangelho fala que Judas sai, diabo entra no coração dele e combina o preço, 30 moedas de prata. Mas aqui na nossa diocese, desde a época de Dom Francisco, para que o povo possa participar desta, que é uma das celebrações mais bonitas e marcantes da Semana Santa, antecipa-se da quinta pela manhã para a quarta à noite a chamada Missa do Crisma ou Missa dos Santos Óleos. Óleos de azeite de oliva, né? Molho, né? Não é a Missa de Santa Luzia, não. A Missa de Santa Luzia é só no dia 13 de dezembro com a bênção das vistas. Mas essa Missa dos Santos Óleos, a Igreja pede que ela sempre seja celebrada na proximidade da Semana Santa. Christos, em grego, é o ungido. O Mashiach, né, o Messias em hebraico, e é da Páscoa de Cristo que deriva a força dos 7 sacramentos. Um dos sinais visíveis pelos quais a força de Cristo passa para o seu corpo místico são os sacramentos. A força de Cristo penetra nos catecúmenos quando vão ser batizados pela unção do óleo do batismo, penetra no crismando quando ele vai ser confirmado, na mão do sacerdote quando ele é ordenado, na cabeça do bispo quando ele é sagrado e também no corpo do enfermo. Por isso que na proximidade da Páscoa é celebrada sempre essa missa bonita, na qual são abençoados os óleos dos enfermos e do batismo e é consagrado o Santo Crisma. É o único óleo dos 3 que tem perfume. Derrama-se bálsamo, mirra e perfume dentro dele. E é nessa Santa Missa que nós também, sacerdotes, né, ao redor do nosso pastor, Dom João, nós fazemos a renovação, né, do nosso ministério. Na verdade, há uma atualização até, né, do que nós vivenciamos, cada um vivenciou no dia da sua ordenação. Então, nós renovamos um compromisso. Agora, compromisso com quem? Com aquele que é nosso Rei, com aquele que é nosso Senhor, pelo qual nós estamos a serviço, né? Nos colocando a serviço. É por causa dele que nós nos colocamos a serviço na igreja.
Então é isso que nós veneramos ao redor, né, dos apóstolos, porque o Cristo, o nosso bispo, ele representa o sucessor dos apóstolos, que tem por missão como pai, nos pastorear. Por isso que nós estamos ao redor. Bom, chegamos então na quinta-feira. Quinta-feira se celebra a Eucaristia, né? Instituição da Eucaristia. Lava-pés, o serviço, né? Serviço, primeiro lava-pés, né? Onde Jesus nos ensina a dimensão do serviço. Depois, a instituição do sacerdócio, né? E, por fim, sim, é a instituição da Eucaristia. Então, são 3 momentos belíssimos. Que riqueza, né? E o mandamento novo do amor. Do amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Porque, na verdade, Jesus ele faz a síntese de toda a Torá. Né? Ele faz a síntese nesta lei do amor a Deus sobre todas as coisas e no amor ao próximo. Né? Aqui ele sintetiza tudo, na verdade. Se nós compreendêssemos a profundidade desse mandamento, o nosso mundo não estaria da forma que está. Seria outro. Né? Seria outro. Ainda colocando um parênteses aqui, hoje ali atendi um senhor vindo para cá já, em que ele me dizia assim: senhor, está difícil. Ele falou: olha, fui assaltado esses dias, eu, minha família, mas quanta agressividade, né, em cima de nós. Ele dizia: nós, enquanto igreja, precisamos fazer uma coisa e ensinar mais para as crianças, para os jovens, a importância de fazer a profunda experiência do amor ensinado por Jesus. O senhor já idoso me dizendo isso. Nossa. Porque senão a gente não sabe onde nós vamos chegar. Olha que beleza. É verdade. Mas sexta-feira, morte de Jesus. Dia de jejum e abstinência, assim. Da quinta à vigília pascal, nós temos que enxergar esses 3 dias como se fossem um só. É o tríduo pascal da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Então, na quinta-feira santa, o Senhor antecipa de maneira ritual aquilo de maneira cruenta e vai fazer na sexta-feira santa. Até o Papa Francisco fala na carta mais recente que ele lançou sobre a liturgia, ele fala assim: olha, quando os discípulos viram Nosso Senhor pendendo da cruz, eles compreenderam o que significavam aquelas palavras no dia anterior. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, derramado por vós, entregue por vós. Na sexta-feira santa é o único dia do ano que não tem missa. Às vezes a gente escuta o povo falar assim: eu vou na missa da sexta-feira santa. Não, na sexta-feira santa não se tem missa. É o dia alitúrgico, né? Só se celebram os sacramentos da unção dos enfermos e da penitência. E também não é nem missa nem celebração da palavra. É uma ação litúrgica solene. Mas tem comunhão? Tem comunhão consagrada na missa da ceia do Senhor. Inclusive a igreja já pede que toda a comunhão que vai ser distribuída nos 2 dias seja consagrada na missa da ceia. Geralmente quando começa a missa da ceia, o sacrário já está vazio, com as portas abertas, porque iniciando aquela missa, nós somos todos transportados para o cenáculo. E atualizamos, né, a instituição da Eucaristia, do sacerdócio, do lava-pés. E a celebração da Sexta-feira Santa é composta, então, de 4 partes. A liturgia da palavra, a oração universal, com 10 preces, na qual se pede pela igreja, pelo mundo inteiro, pelos que não creem em Deus, pelos que não creem em Cristo, pela unidade dos cristãos, pela conservação da paz e da justiça. Depois, a adoração do Santo Madeiro e, por fim, a comunhão. E termina sem bênção final. Não tem nem saudação inicial e nem bênção final. Começou lá na quinta e vai parar só no sábado, à noite. Agora, o importante também é a gente deixar bem claro, né? Porque, às vezes, até irmãos nossos de outras denominações religiosas não entendem o porquê a nossa adoração à Santa Cruz. A gente precisa compreender isso no contexto até histórico. O que significava uma pessoa passar pela morte numa cruz, na época de Jesus. Né? Primeiro,
seria uma vergonha terrível, né, para toda a família, e que um ente querido passou ali pela morte na cruz. Ou seja, e soa para toda a sociedade, esse é um fracassado, esse é um amaldiçoado, esse é um fracassado. Essa era a mentalidade, né? E ninguém podia ousar a passar ou a reproduzir qualquer ensinamento de um fracassado. Porque se, de repente, né, alguém começasse a passar, né, qualquer ensinamento de um fracassado, de um que foi amaldiçoado, por isso que teve a morte lá na cruz, também pagaria com a pena de morte, né? Também. E o porquê que nós adoramos a cruz? Porque essa cruz de Jesus não se configurou como um fracasso, como a derrota, até porque ele nos oferece a cruz para lembrarmos que todos nós teremos momentos na nossa vida de provações, mas se abraçarmos a cruz de Jesus, vamos vencer assim como ele venceu. Ele venceu a cruz. Ele não ficou na cruz. As profecias se concretizaram. Ele não ficou na cruz. E ele não ficou na cruz porque nós vamos daqui a pouquinho falar que é o domingo de Páscoa, né? Que já no sábado à noite, que o padre Vinícius agora vai aprofundar conosco, né, já vamos nos preparando para este momento da vitória. Mas tem a vigia, né, Monsenhor? Vigia é o que ele vai dizer. E, como bem disse o Monsenhor, a gente já começa a cantar a vitória. Não é no domingo. A cruz para nós já é sinal de vitória. Na sexta-feira santa a gente canta vitória tu reinarás, ó cruz tu nos salvarás. Então ali já está a vitória. Já está. Para que o Satanás pudesse ser tirado do trono que ele usurpou lá no paraíso, o Filho de Deus teve que se sentar no trono da cruz. Então ali já está dada a vitória. É o trono. Nosso rei tem um trono que é a cruz. Então na sexta-feira a gente já começa a cantar essa vitória. E no sábado santo, finalmente, temos aí a celebração mais importante do ano, o centro da nossa fé está ali. A ressurreição do Senhor. Paulo fala, né? Se Cristo não ressuscitou dos mortos, vã é a nossa fé. Por isso que é a festa mais importante da igreja. Nós experimentamos ainda hoje, se estamos aqui quase 2000 anos depois desse fato histórico, aproximadamente aí no ano 33, é porque a força do ressuscitado chegou a nós. Então nós temos a missa da Vigília Pascal, também com 4 partes, que começa na treva com a bênção do fogo novo e a confecção do Círio Pascal, e o Círio Pascal é o sinal do próprio ressuscitado, que entrando na igreja, pouco a pouco a luz dele vai acendendo, a luz dos fiéis, e é a luz do próprio Senhor que vai passando para as nossas vidas. Quando finalmente o Círio Pascal chega, a igreja já está toda embebida de luz, canta-se o belíssimo Precônio Pascal. Bendito seja Cristo Senhor, que é do Pai imortal esplendor. Uma das estrofes mais bonitas fala assim: noite 1000 vezes feliz, noite clara como o dia, na luz de Cristo glorioso, exultemos de alegria. De que nos valeria ter nascido se não fosse para beber daquilo, para beber daquela paixão, daquela morte, da ressurreição? E aí finalmente nós vamos para a liturgia da palavra, que é uma catequese. A liturgia da palavra do Sábado Santo é uma grande catequese que pega da criação do mundo a ressurreição do Senhor. E aí a gente vai vendo como desde a criação do mundo nos 7 dias, que é a primeira leitura, Deus já prefigurava o envio do seu Filho e a redenção de toda a humanidade. Temos aí a criação do mundo, o sacrifício de Isaac, a passagem, a Páscoa Pessac, né? É a passagem da vida velha de escravidão para a vida nova em Cristo, que isso chega até nós pelo nosso batismo. Por isso que a Páscoa é sempre uma noite batismal. A terceira leitura da missa é a travessia do povo pelo Mar Vermelho, terminando com aquele canto bonito, o canto de libertação do povo, né? Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Finalmente, depois, canta-se o hino de louvor ao som dos sinos, anunciando que Cristo ressuscitou, e o canto também, uma coisa que é marcante nesse dia, é o canto do Aleluia, né?
canto do Aleluia, que irrompe e que vai se prolongar aí solene pelos próximos 50 dias. Depois da liturgia da palavra, temos a liturgia batismal, onde renovamos as promessas do nosso batismo, e isso é tão importante para a igreja que todos os fiéis que fazem essa renovação ganham a indulgência plenária. E aí, por fim, chegamos finalmente à liturgia eucarística, imolando o Cordeiro Pascal novamente. Onde o altar passa a ser ali, o altar é o trono do Cordeiro. Né? Vitorioso. O trono do Cordeiro vitorioso. E aí eu acho interessante, né? É que este Cordeiro imolado é o que estabelece, que é o próprio Cristo, estabelece a aliança definitiva entre Deus e a humanidade. Por isso que o véu do Santo do Santo ou do Santíssimo se rasga, se abre. Não há mais a necessidade de sacrifícios. Né? Não há mais a necessidade. Ele se deu em sacrifício. Ele se imolou, né? Como Cordeiro. Gente, isso e também no início da missa, que me deixa assim, de fato encantado e emocionado até, a bênção do fogo, né? Quando ali nós reconhecemos o princípio e o fim, alfa e ômega, nele, e quando a gente vai entrando assim na nave da igreja, que aquela luz que é o próprio Cristo ali, vai dissipando as trevas. Está claro para nós, a nossa peregrinação, porque ali é uma peregrinação, né? Aquela procissão onde vai se entrando. Quer dizer, é com Ele que nós devemos caminhar. É Ele que deve dar sentido na nossa vida para que as trevas, de fato, se dissipem da nossa sociedade. Só Ele tem o poder de fazer isso. Se tomássemos essa consciência. Gente, vamos celebrar essa semana. Vamos celebrar, vamos colocar mesmo esse Cristo que pode fazer a diferença em nós, na nossa vida, né? Que Ele venha para nos libertar, e Ele sempre vem. Bom, finalmente chegamos no dia do coelhinho da Páscoa e do ovo, mas que eu saiba, coelho não bota ovo. Como é que é isso, Monsenhor? Explica para nós essa questão. A notícia da ressurreição do Senhor se espalhou rapidamente. Ou seja, foi algo assim extraordinário. Por isso que nós celebramos a vitória de Jesus, né, na cruz sobre a morte, porque houveram aqueles que foram testemunhas oculares, e em todo o período agora do tempo pascal, nós vamos ouvir nas nossas liturgias aqueles que foram testemunhas oculares, que sentaram com Jesus antes, né, e depois de ressuscitar. E a história do coelho é porque o coelho é o animal que mais reproduz. Como a história da ressurreição, ela se espalhou, né, de uma forma muito ligeira, muito rápida, né? Então associaram e a história da ressurreição que se espalhou, porque a ressurreição é vida. Então, assim como o coelho gera para a vida, Jesus ressuscitou para que todos nós, também rompendo a barreira da morte, possamos encontrar a nossa realização plena em Deus. Vida nova para todos. E o ovo, moça? O ovo, uma das explicações, porque tem outras, depois o padre Vinícius pode também aprofundar, é que o pintainho, ele sai sozinho da casca do ovo para a vida. Assim como o pintainho sai da casca do ovo, não é? Para a vida sozinho, assim foi Jesus, rompendo, né, a barreira do túmulo. Ele sai sozinho para a vida eterna, para a vida plena, junto do Pai. Interessante. E aí,
o comércio transformou tudo isso em chocolate, né? Com certeza, né? Embora eu vou dizer que eu gosto de chocolate. Eu gosto muito de chocolate, embora eu não possa muito. Chocolate é muito bom, mas o chocolate não tem nada a ver, né, com o significado aí da Páscoa. Né? Mas é um dia de celebração em família, né? Com certeza. Todo mundo fala, o Natal é importante, mas para nós a Páscoa é o ápice, né? Ela é a consumação daquilo que começou no Natal. A festa do Natal ela só tem sentido se a gente olha a Páscoa. Certo. Na hierarquia das celebrações, Páscoa está em primeiro lugar, Natal está em segundo. Como o Natal também é a celebração da família, a Páscoa também. Vale lembrar que nas raízes judaicas, a Páscoa começa por ordem de Deus como uma celebração feita em família, na noite da grande libertação do povo hebreu. Quando o povo vai passar da escravidão do Egito para a Terra Prometida, está lá em Êxodo a prescrição. A família deve se juntar ao cair da tarde, imolar um cordeiro, um cabrito macho, sem defeito, de 1 ano, e comer com ervas amargas e pães ázimos. Então, ainda rememorando essa tradição, a festa da Páscoa é sempre celebrada em família. Porque os judeus ainda hoje mantêm essa tradição, né? De celebrar a Pessach em família. Lembrar aquilo que o Senhor fez por nós. Mas olha, foi extraordinário estar aqui com os senhores, né? A gente aprende muito, eu tenho certeza que quem está em casa lá também aprendeu bastante com tudo isso. É uma riqueza enorme, a gente ficaria aqui muito tempo falando sobre isso, né? Eu sei que foi um esforço muito grande para fazer uma síntese de tudo, né? E eu peço, então, que os senhores deem uma bênção para aqueles que nos assistem. Eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com vocês, junto com meu irmão no presbitério aqui no Vigário, né, o Padre Vinícius. Sou grato muito a Deus pela sua presença aqui em nosso meio, né? E quero dizer a vocês, ao povo de Deus, aos devotos de Santo Antônio, vivam intensamente essa Semana Santa. Semana Santa nos leva a fazer a experiência ali viva de tudo o que aconteceu com Jesus há mais de 2000 anos atrás. Vamos viver este momento, né, para que quando formos celebrar a Páscoa, possamos estar mais enriquecidos, possamos estar mais comprometidos com Jesus. Ele que é o nosso Rei, Ele que é o nosso Senhor, Ele que é o Príncipe da Luz, Ele que é o Príncipe da Paz. Deus abençoe a todos. Agora se o senhor quer falar alguma coisa assim? Apenas agradecer, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui. Olha, esse programa é, de fato, uma inspiração, viu, de Deus, porque o quanto que as pessoas gostam, por exemplo, de falar com a gente, que elas aprenderam, que elas se aproximaram, que é um vínculo também, né, que a gente acaba desenvolvendo com as pessoas. Se a gente não... Aqui a nossa paróquia é muito grande, graças a Deus. Nós temos um fluxo aqui semanal, pelo menos no domingo aqui, quase 5.000 pessoas. Às vezes a gente não consegue ver todo mundo pessoalmente, e o programa Papo de Fé é uma forma de nos aproximar mais. Então agradecer ao senhor, agradecer ao Monsenhor. Claro. É uma dádiva de Deus poder trabalhar com ele, ser ligado dele, aprender tanto. É uma pessoa que faz parte da minha vida desde antes de eu nascer, ele sabe disso. E para nós, assim, é uma alegria estarmos aqui servindo a Jesus, anunciando o Evangelho junto à nossa querida comunidade da Catedral. Então, celebremos bem nessa Semana Santa, mais do que celebrar liturgicamente bem, celebrar espiritualmente bem. Rasgar o coração e não as vestes. Exato. E deixar que o Senhor arranque as nossas pedras também, nos chame para fora do túmulo para ressuscitar e de fato para uma vida nova. Agora nós vamos dar a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe, Santo Antônio, nosso querido padroeiro, abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Monsenhor. Obrigado, Padre. Obrigado. Meu irmão e minha irmã, eu quero agradecer de coração por acompanharem o nosso programa Papo de Fé na Catedral. E quero agradecer também imensamente aqueles que nos patrocinam, que torna possível a realização deste programa.
Quero agradecer a toda a equipe técnica aqui presente e quero desejar a todos uma santa semana e uma Páscoa repleta de felicidade, porque esse é o nosso dia maior, é a Páscoa do Senhor. Obrigado e até o próximo programa.